Exatamente aí que eu queria entrar. O senhor parece que não acredita nessa inteligência integrada que está sendo criada agora. Não, porque o governo federal não tem o que trazer para cá, Vitor. Mas não é possível. O governo federal não tem nada, não tem o que oferecer na luta contra o crime aqui? Teria. Mas o COAF, por exemplo, tem informações fundamentais. Tem nada, minha filha. Mas e essas informações nós acabamos de discutir aqui? Quem que deu essa informação? Informações de sigilo, eles não podem dar. Todo dia sai uma informação, mas o setor de inteligência da Polícia Civil já informou. É um documento timbrado, mas timbre você tira xerox. Qual é a assinatura? De onde veio? Ah, nós ouvimos uma conversa do ladrão dando ordem para o PCC. Gravaram onde isso? Quem gravou? Ninguém sabe. Ah, mas tem uma lista de policiais. Quem viu essa lista? Ninguém viu. Eu vi o que tem lá na... Mas essa descrença do senhor está me surpreendendo. O senhor também, doutor Valdo? Não acredita? Não, nós temos... Acredita ou não acredita? Nós temos problemas graves, não se esconde isso. Mas não é essa dimensão. Esse é o problema. Não, mas eu estou me referindo à sua descrença, coronel, com relação a esse esforço integrado agora. Parece que o COAF não desmentiu, em hipótese alguma, esse relatório. Esse relatório foi confirmado pelo COAF. Agora, tem um outro dado. Para mim, por enquanto, isso aí a gente checou a informação com o COAF confirmou a autenticidade das informações. Eu acho que não há dúvida sobre isso. Não há dúvida. O COAF não faz esse tipo de Não há dúvida, são 60, mas coronel, são 60, viu? O COAF faz exatamente isso, a inteligência financeira. Claro, são 60 relatórios e esses relatórios mostram que de 2006 até agora triplicou o número de pessoas que movimentam dinheiro relacionado com o PCC. Era 1.500, eram 1.600, agora são 4.000. Isso é o objetivo. Mas a pergunta é o seguinte, o coronel não acredita muito nessa integração. O senhor também não acredita, doutor Valdo? Veja bem, eu acredito que essa integração possa dar bons resultados. Primeiro, se deixarem de lado o partidarismo. Acho que isso mas são dois partidos diferentes. Sim, mas PSDB e PT. Sim, mas tem que ver um interesse nacional, um interesse público em primeiro lugar. Se eles olharem isso, eu acho que vai bem. Segundo lugar, aí é que eu acho que emperra, é que o governo Alckmin, eu estou me referindo só com relação à segurança pública, o governo Alckmin adotou uma política militarizada. E se a gente pensar em termos de informações, de inteligência, ele privilegiou o tipo de inteligência feita pela Polícia Militar, que é uma inteligência que busca informações para o confronto. Uma inteligência feita pela Polícia Civil é diferente. Ela visa localizar territórios, verificar fluxos financeiros, é outro tipo de inteligência. Basta a gente ver agora o FBI e a CIA. O que fez o FBI? Colheu informações nada mais, nada menos do que o chefão da CIA. Entregou o chefão da CIA. Então são tipos de inteligência diferentes. Nós temos aqui uma militarização que fica muito clara. Voltada para ações de combate. Fica muito clara. Por exemplo, na invasão do campus da USP por causa de 3 cigarrinhos de maconha. Fica muito clara na ação, por exemplo, do Pinheirinho, ação militarizada. Fica muito clara nessa bagunça que fizeram na Cracolândia. Agora, mas isso não é... Peraí. O coronel não vai concordar. Sim, mas deixa eu só concluir meu raciocínio. Conclua rápido, porque não é verdade isso aí, Valdo. Sinto muito. Sim, não, peraí, eu estou falando informações equivocada. Tá bom, como equivocada, tá vendo? Eu vou usar a expressão da moda de novo. É toda essa sua que não reconhece o PCC, não reconhece o relatório do COAF. Eu reconheço o PCC, existe aí, mas não é nessa dimensão. Não, parece que São Paulo... Não, falar que a inteligência é militarizada, peraí. O sistema Ômega é um sistema poderosíssimo, foi desenvolvido integralmente dentro da Polícia Civil. Ele integra dados de várias bases, até da junta comercial. Estou falando de inteligência policial, militar. Do Detran. E carreia para esse sistema as informações dos registros criminais, o perfil dos criminosos, os dados de interrogatórios. A polícia, nos últimos 10 anos, prendeu mais de 1 milhão de criminosos em flagrante, prendeu, não é suspeito. Os dados a respeito dele foram alimentar sistemas que são basicamente trabalhados pela Polícia Civil. Mas nós estamos falando como é que a polícia organizado, de ações. O sistema de inteligência da polícia é militarizado. É claro, eu vou fazer uma operação num Pinheirinho, qualquer reintegração de posse,
todo mundo fala Pinheirinho, foram feitas quase 200 reintegrações sem nenhum incidente. A polícia precisa conhecer seu campo de operações, onde ela vai atuar para saber se vai com 200 homens ou com 2.000. Na semana passada levantamos aqui no Canal Livre a questão do bloqueio dos telefones celulares. Foi prometida pelos governos, o federal e o estadual, nunca foi levado a efeito. Fontes da própria polícia informaram que isso acontecia porque o governo do estado e a inteligência da polícia militar preferem monitorar os telefonemas a banir os telefones, o que parece uma completa inversão da lógica. Eu queria saber de vocês o seguinte: se o gabinete da presidente Dilma Rousseff é bloqueado para telefones celulares, por que os presídios não são? Qual é a dificuldade? Por que não se adotam essas medidas que foram tão prometidas e que nunca foram efetivadas? Isso aí é massa de construção. Você pode bloquear nessa sala aqui, mas quando você pega um presídio com 20 mil metros quadrados, você já não consegue a mesma eficiência do sistema. Não, bloqueadores eletrônicos. No Palácio do Planalto, o bloqueador é eletrônico. Sim, mas você tem ambientes restritos, fica muito mais fácil do que presídio, principalmente uma rede de 150 presídios. E as dificuldades, dificuldade tecnológica, não me compete aqui falar a respeito delas, mas as mudanças que vão acontecendo com os tipos de celulares implicam nessas dificuldades. O problema todo está, não é no aparato tecnológico. Obviamente que o ponto vulnerável aí é o funcionário que se deixa corromper. Coronel, como é que pode um funcionário se deixar corromper? O senador se deixa corromper, funcionário de presídio também. Mas o senhor estava respondendo ao Dr. Walter sobre a política de militarização da PM aqui em São Paulo. Ele podia comentar isso aí respondendo ao Dr. Walter. O fato é o seguinte, existe, lamentavelmente, em todos os estados brasileiros, essa dicotomia de instituições policiais, polícia civis e militares. O que nós percebemos é que no momento de crise, essa dicotomia, essa rivalidade, a falta de cooperação, ela tende a mostrar suas vulnerabilidades. Se bem que aqui no estado de São Paulo, nesse momento, está havendo uma sintonia em função dos ataques feitos aos policiais. Tanto que a maioria dos casos foram solucionados, os bandidos foram os presos, que atacaram os policiais. Coronel, por que a Polícia Civil não foi atacada nessa temporada? É uma boa pergunta. Por que, doutor? Porque quem está atacando mais as biqueiras, a repressão... o ataque é sobre a polícia militar. Mas isso é justamente... E o que isso significa? O argumento é esse, que a repressão que está sendo feita no varejo, da distribuição da droga, aquelas boquinhas de fumo que as pessoas reclamam, que só a polícia não conhece, é feito pela polícia militar, basicamente. Então a Polícia Civil, o senhor diria que está ausente... Não ausente. Do combate a criminalidade no que se refere jeito nenhum, a drogas e etc. O departamento de entorpecentes nosso é um departamento que funciona muito bem, tem uma liderança excepcionalmente, um sujeito eficiente e probo, que é o atual chefe desse departamento. O departamento de homicídio da Polícia Civil aqui de São Paulo é exemplo, referência internacional, inclusive, pela competência de esclarecimento de crime, de prisão de criminosos. Mas está calado pela orientação política de dar não, porque eles estão agindo intensamente, tanto que prendendo os criminosos. Fazer uma pergunta. Eu gostaria só de... Então eu volto a fazer a pergunta. Por que os policiais civis não estão sendo atacados e os policiais militares são o alvo desses bandidos? Doutor Maierovitch. Olha, o que existe é o seguinte: o secretário da Segurança Pública criou uma desconfiança com relação à Polícia Civil, desprestigiou a Polícia Civil, ao invés de estabelecer uma sinergia e uma emulação entre as polícias, como se faz no mundo inteiro. Por causa de casos graves de corrupção na Polícia Civil, a Polícia Civil foi toda equiparada por baixo. E a Polícia Civil praticamente morreu. E daí se optar pela Polícia Militar e por essa política de militarização. Hoje nós temos uma Polícia Civil desprestigiada, basta falar com qualquer delegado. E com relação à Polícia Civil, ela está fora dessa linha direta de combate. Ela não incomoda o PCC porque ela foi isolada pelo próprio governo. Essa é a resposta. Nós vamos fazer agora o nosso primeiro... não deve concordar com isso. O senhor concorda com isso, coronel? Não, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu não devo nada ao governo tucano de São Paulo. Não preciso do governo. Política. Então, realmente não é uma questão política. Eu acho que nós estamos com uma realidade operacional, uma realidade social vivendo em São Paulo aí com uma certa
excesso de espetáculo da mídia em geral, mostrando um São Paulo atacado sem condição de defesa. E eu acho que está havendo um exagero, está se colocando um pânico na população desnecessário, desmesurado, fora de dimensão. Mas a metástase já está ocorrendo. Não é metástase. Santa Catarina já está... E vai acontecer. Já tem fatos iguais. O Comando Vermelho do Rio de Janeiro já também está pensando nessa possibilidade, os serviços de inteligência lá estão detectando isso aí, e vai acontecer em outros locais do Brasil. Então vamos ter uma conflagração. Porque os criminosos, essas mentalidadezinhas primitivas que tem, boa parte dos criminosos estão à solta, eu calculo que 1,5% da população é de criminosos atuando nas ruas. Isso representa, em termos de Brasil, aí, 2, 3 milhões de bandidos. Você tem seguramente uns 50 mil capazes de fazer qualquer besteira dessa. Até por adesão espontânea aconteceu uma explosão de assassinatos em Salvador, como aconteceu uma explosão de desordem em Londres em agosto do ano passado. Agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Canal Livre, que hoje discute crime organizado no Brasil, volta já em um instantinho. Até já.